Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 31, versículo 1, 2 e o 3. Êxodo 31. Mais uma vez, antes de ler, preciso falar isso só para os irmãos, porque a gente vai tentar terminar na hora o culto, vai tentar. Tem muita gente que é desesperado, né, amados? Vê se esse irmão aí tem cara de desesperado. Acaba o culto, parece ninja. Ele joga um negócio assim, desaparece, ninguém vê o irmão. Fala para ele, pelo amor de Deus, irmão. Fala para ele, pelo amor de Deus. Nem está chovendo hoje. Não é? Então a gente vai terminar o culto. Porque no culto, a gente não consegue ser igreja como deveria. Porque assim, não dá para a gente cumprimentar todo mundo, né? Não dá para a gente falar com todo mundo. Então, depois que terminar o culto, meia horinha, você vai parar ali na rua. A gente levou a cantina lá para fora, para você parar ali, conversar um pouco, trocar uma ideia, resenhar um pouquinho, viver a comunhão, amém? Falar com os irmãos, isso é bom, amado, isso é importante. Conhecer pessoas, desfrutar da amizade, então faça isso. Claro, né, amado? Passa antes no caixa, pega o seu ticket, pega alguma coisa para comer, para beber, porque também ninguém é de ferro, né? Vai ficar conversando o tempo todo, sem comer nem beber nada. Você faz o lanche, porque tem um monte de coisa gostosa. As irmãs, olha só, olha a responsabilidade. As irmãs atenderam os nossos pedidos, trouxeram um monte de sobremesa para ajudar na cantina. Se não vender aquela sobremesa toda, sabe o que as irmãs pensam? Não estava bom. Ninguém gostou da minha sobremesa. Então, pelo amor de Deus, você não vai fazer uma desfeita dessa hoje, né, amados? Fala para o irmão aí, não faz desfeita não. Come lá hoje, come a sobremesa toda, lancha, para não sobrar nada. Que aí a gente fala assim, irmãs, vendeu tudo. As irmãs ficam felizes e os irmãos da cantina também. E a tesouraria também. O Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Obrigado, Pai. Essa é a tua palavra, essa é a tua igreja. Tu tens o controle de tudo, Senhor, e de todos. Fala conosco nesses minutos, e nós daremos a Ti, Senhor, como sempre nós fazemos, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém? Graças a Deus. Toma o teu lugar, evite se locomover. Essa igreja completa aqui 29 anos. Sou muito ruim de matemática, a galera que está aqui conhece mais, mas lá na congregação, nós tínhamos, sei lá, uns 40 anos, muito provavelmente. Essa congregação é muito antiga, é uma das primeiras congregações do Campo de Bom Sucesso. Bom Sucesso fez agora 66 anos, né, de emancipação. Então, a congregação de Nova Brasília é mais ou menos a mesma idade. Então, assim, é muito antiga. Eu nasci nos bancos dessa igreja, praticamente. Eu dormia, literalmente, em cima ou embaixo do banco. Não sei se os irmãos sabem, mas lá em casa nós somos 12. Então, assim, é muita gente. Não cabia na mão da minha mãe, né? Era muita gente. Então, a gente foi criado dentro da igreja. E, quando a gente crescia um pouquinho, a gente debandava para a galeria. Nova Brasília tinha uma galeria bacana, mas tinha o diácono Moacir. E nós corríamos na galeria, e de vez em quando meu pai, que sentava no púlpito, tinha os espelhos na igreja, e ele achava a gente no espelho, e quando ele achava, ele só fazia assim, já era, acabou a noite, acabou a semana. Mas nós fomos criados na igreja, criados desde sempre, brincando, correndo, ajudando, e desde os 14 anos de idade, quando eu realmente me converti, eu tenho me dedicado ao reino de Deus, à obra do Senhor, a essa congregação, a essa casa.
Eu estava aqui no dia 14 e no dia 30 de junho de 1996. É muito emocionante ver aquelas imagens, todos os irmãos que estiveram aqui. É muito emocionante. E nós bendizemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por essa casa. Essa igreja já deu muitos frutos. A história dessa igreja é uma história muito abençoada. Há muitos frutos espalhados por muitos lugares do mundo. E nós permanecemos aqui, você está aqui. Que Deus te abençoe abundantemente. Você é parte de uma história linda, de uma história de gente abençoada. Você é parte de uma história grande para o louvor do nome do Senhor. Amém, amados? Então diga para quem está do teu lado, parabéns. Esse texto que nós lemos é a construção do tabernáculo. Deus dá a planta para Moisés. E quando Deus acaba de dar tudo para Moisés, Ele fala: você é o responsável pela construção do tabernáculo. Mas você não sabe fazer tudo. Você não conhece tudo. Você é o líder. Você é o responsável. Mas tem gente no meio do povo que vai te ajudar a fazer isso. E essa história é muito linda porque ela explica muito a igreja. Ela prefigura a história da igreja. Moisés tinha uma responsabilidade de construir a casa de Deus, o tabernáculo do Senhor, porque Deus disse: eu vou morar com o povo. Então construa um tabernáculo que será a minha morada. Mas Moisés não seria capaz de construir sozinho aquela casa. Isso é lindo demais, porque por melhor que eu ou você sejamos, por melhor ou por mais inteligente que você seja, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Ninguém consegue fazer coisas grandes sozinho. Você é muito bom, é capaz, mas você é limitado. Se você se juntar com outras pessoas que também são inteligentes, você vai poder fazer coisas muito maiores do que você possa imaginar. Por essa razão, Deus uniu o homem e a mulher para fazerem coisas maiores. E Deus disse para Moisés: você vai precisar de alguém que entenda de desenhos, de artesanato, de moldar ferro, de moldar bronze, de moldar madeira. Você precisa de um artesão. Moisés não conhecia. E Deus falou para ele: no meio do povo tem um garoto. Que coisa linda. Tem um rapaz. Moisés já é avançado na idade. E Deus diz: tem um menino aí, um rapaz chamado Bezalel. E ele vai te ajudar. Então, Deus diz para Moisés: fica tranquilo, porque ele já é pronto para fazer o que eu preciso. Então, nesse texto nós vemos 3 presentes de Deus que prefiguram os presentes de Deus para nós hoje. Número 1, Deus deu para Bezalel, que era ainda criança, 3 características maravilhosas. Diga comigo: habilidade, competência e inteligência. Habilidade, competência e inteligência. 1, 2 e... 1, 2 e... Talvez você diga assim: mas Bezalel então era um superdotado. Não, era igual eu e você. Deus deu para Bezalel uma habilidade, um talento. Deus deu para ele condição de realizar coisas com habilidade, igual você. É um presente de Deus para todos nós. Para todos nós Deus distribuiu habilidades. Deus nos deu características especiais, condição de realizar coisas, e nós precisamos entender e receber isso. São presentes de Deus. Número 1, a habilidade para realizar coisas. Você tem habilidade. Abra suas mãos assim, ó. Queria muito que você olhasse para as suas mãos e pensasse hoje: o que Deus me deu para fazer? O que Deus me ensinou? O que Deus me concedeu? Quais são as habilidades que Ele colocou nas minhas mãos? O que Ele me capacitou para fazer? O que eu tenho de Deus como habilidade?
todos nós temos habilidades de Deus na nossa vida. É um presente do Senhor. Ele te dotou de capacidades especiais. Você é alguém abençoado. Amém? Você precisa saber disso. Segundo, Deus deu para ele competência, a capacidade de realizar, porque não adianta saber fazer e não saber realizar, não ter o caminho. Então, Bezalel era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que aprendia muitas coisas, que sabia, que tinha a condição de realizar coisas muito bem feitas. Eu conheço muita gente que é muito habilidosa, mas Deus deu para ele também a competência, a capacidade de realizar, o segredo para achar o caminho, e Deus nos presenteou também com essa competência. E Deus deu ainda para ele inteligência. Ser inteligente é muito bom, não é, amados? Quem é inteligente aqui? Misericórdia, calma aí. Quem é inteligente aqui? Capacidade de aprender. Capacidade de aprender. Tem gente, amados, às vezes a gente fala umas coisas estranhas, a gente, nesses 15 segundos de bobeira, a gente às vezes fala assim, bom, mas eu não consigo aprender isso, eu não consigo aprender nada. Não. Você é uma pessoa inteligente. Diga para quem está do teu lado, você é inteligente. Você é inteligente, você aprende, sim, você consegue aprender as coisas. Então assim, o que eu não sei, me ensina aí que eu aprendo, me fala que eu consigo, porque eu sou inteligente. Nunca deixe que alguém diga para você que você não aprende, que você não consegue. Você é uma pessoa inteligente. Então diga assim para mim, nessa igreja só tem gente habilidosa, competente e inteligente. Aplauda o Senhor pela vida desse irmão que está do teu lado. Porque para realizar a obra, para realizar coisas grandes para Deus, Deus já deu para as pessoas. Deus já há muito tempo, Ele só quer que você utilize, mas Ele já deu para você a habilidade, a competência e a inteligência. E Ele disse para Moisés, Bezalel está aí. Moisés não conhecia o Bezalel, Moisés não sabia quem era, mas Deus disse, ele está no meio do povo. Nessa igreja, nós olhamos aqui e nós oramos pelas nossas criancinhas, e eu fico olhando, meu Deus, e dizendo, meu Deus, quem são essas crianças? Quem é esse povo, Senhor? Quem são esses meninos? Quem são essas meninas? Eu não conheço, eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. Às vezes você passa e dá um peteleco, você dá um cascudo. Hoje em dia não pode mais fazer isso, né? Às vezes você passa e briga com uma criança dessas e grita quando ela sobe no púlpito. Você devia ter muito cuidado quando grita com essas crianças, porque você não sabe, literalmente, você não sabe com quem você está falando. Deus conhece essas crianças, Deus sabe quem são cada uma delas. Você olha os adolescentes dessa igreja e a garotada dessa igreja, meu Deus do céu, como tem gente inteligente, como tem gente capaz. Eu olho para esses meninos, eu vejo a habilidade, a competência deles, a inteligência para aprender as coisas, a maneira como eles mexem nos equipamentos, nos celulares, a forma como eles desenvolvem. Eu cheguei ali hoje, tinha um problema na imagem, eu falei, não, essa imagem está errada, a gente precisa resolver. Ela disse para mim, pastor, mas está no formato errado. Falei, dá seu jeito, minha filha. E ela disse, calma aí que eu vou tentar. E 30 segundos depois, já estava ali apresentada a imagem no formato certo. Eu passaria 2 dias, 3 dias ali e não conseguiria resolver isso. Essa semana eu tive um problema com um PDF e aí eu tentei abrir aquele troço, eu tentei imprimir, não conseguia por nada nesse mundo, e eu passei umas 2 horas tentando, me irritei, quase larguei para lá, apareceu um desses. Calma aí, pastor, qual é o problema? É isso que o senhor quer? Isso é abuso, irmão, não é possível, não é possível. Mas eu consigo aprender, é mais difícil, demora mais. Mas assim, Deus tem nos dado uma garotada. Hoje eu fiquei muito feliz com o Roberto. Olha o Roberto lá. O Roberto nasceu nessa casa. E hoje o Roberto veio e me deu um abraço. Que coisa gostosa receber um abraço do Roberto. Quem conhece o Roberto sabe do que eu estou falando. Olha lá, ficou até de pé, olha lá. Olha lá o Roberto lá. Né? Esse garoto é tão, como é que é? Não, ele é tão tímido, olha lá. Ficou até de pé.
Garotada inteligente. No outro dia eu vi um vídeo do Roberto dando aula para os outros alunos da classe dele. O professor olhando e ele dando a aula. Falei, mas como é que é isso? Dando aula, sabe por quê? Inteligência, competência, habilidade. Essa garotada nossa, a gente não conhece esses meninos, a gente não sabe quem são eles, a gente não sabe o que Deus está separando, o que Deus está preparando para essa garotada. Nós temos que impor as mãos sobre eles todos os dias, porque os Bezalés dessa igreja estão por aí, sentados nesse banco do nosso lado. Deus está moldando uma garotada para fazer a diferença nessa igreja, nesse bairro, nessa cidade. Deus está moldando um povo para mudar a história desse lugar e desse país, e eu acredito que Deus vai levantar a gente. A gente fala muito dos políticos, a gente fala muito da economia, e hoje eu falei para amanhã, você quer saber? Nós vivemos num país maravilhoso, nós vivemos num dos melhores países do mundo. E aí tem gente que fala assim, mas eu queria muito deixar um país melhor para os meus filhos. Não, mude esse conceito, deixe filhos melhores para esse país. Esse país já é bom, essa terra é boa. Já diziam os antigos aqui, se plantando, tudo dá. Então você precisa entender que nós precisamos que Deus abençoe a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, para que eles mudem a história do nosso país. E eu creio nisso. Deus tem levantado homens e mulheres com muita capacidade nesse lugar. Isso é um presente de Deus, é algo natural, é algo que Deus deu. Deu para você ganhar dinheiro, mas também deu para você usar no reino dele. Então você precisa usar essa inteligência, usar essa habilidade, essa capacidade, desenvolver isso que Deus te deu, para que quando chegar a hora dele precisar de você, ele poder dizer, acha aí no meio do povo o Bezalel, porque ele já está pronto. É só chamar ele, que ele já sabe tudo o que tem que fazer. Amém, amados? Segundo presente de Deus para nós. Deus nos deu o Espírito Santo. Aliás, Deus deu para Bezalel. E é muito diferente de nós hoje, porque para Bezalel estava fora do que nós chamamos de do tempo, né? Para aquele momento, da dispensação daquele momento, porque nós cremos numa teologia dispensacional. E naquela dispensação, a relação de Deus com o homem era apenas do Deus Pai com os seres humanos. Nós não ouvíamos falar da interação do Espírito Santo, porque o Espírito ainda não havia sido derramado. Então Deus, nesse texto, a Bíblia diz que Deus encheu o Bezalel do Espírito. Então Bezalel, assim como Davi e alguns outros irmãos, é gente que viveu à frente do seu tempo, é gente que viveu uma promessa que ainda não tinha se cumprido. Quando apenas Deus se relacionava com o povo, Deus, além de se relacionar, encheu Bezalel com o seu Espírito. Não era todo mundo que era cheio do Espírito, não era todo mundo que tinha o Espírito de Deus, não era todo mundo que tinha o Espírito Santo, mas Bezalel era cheio do Espírito Santo. Mas para nós aconteceu algo melhor. Coloca para mim Joel 2:28. Olha que coisa linda, porque lá no Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado por porções, e a gente vê homens que eram cheios do Espírito Santo, tipo Gideão, tipo Davi, outros homens que o Espírito Santo vinha sobre eles e os abençoava para realizar tarefas. Mas chegou o dia que Joel profetizou. Você pode ler comigo? 1, 2 e... Sabe o que acontece aqui? Num tempo em que o Espírito vinha sobre pessoas isoladamente, Deus disse, vai chegar o tempo, vai chegar um momento que não serão apenas alguns, que não serão apenas selecionados, não serão apenas os privilegiados, mas vai chegar um tempo em que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo o mundo, sobre todos os filhos e as filhas de vocês profetizarão, anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão sonhos e os moços terão visões. Sabe de uma coisa? Eu
eu e você fazemos parte de uma geração que vive a bem-aventurança de desfrutar do Espírito Santo de Deus sobre nós. Porque em Atos 2, naquele dia, ouviu-se um som como de uma voz, e o Espírito Santo foi derramado. Então hoje não é apenas o irmão lá do canto, não é apenas a irmã, todos nós recebemos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda! Hoje todos temos o direito de sermos cheios. E uma das coisas mais gostosas da igreja é a multiforme graça e operação de Deus sobre a igreja. E quando nós falamos da igreja evangélica, da igreja protestante, e nós falamos da igreja do avivamento, da igreja pentecostal, nós vivemos o derramar do Espírito Santo e os dons espirituais de Deus sobre a igreja. Sabe, amados, eu tive a alegria de nascer numa igreja pentecostal. Eu tive a alegria de nascer no meio de um povo pentecostal. E sabe de uma coisa? Antigamente, quando eu era adolescente, eu pensava assim, cara, a nossa igreja é muito boa, meu Deus do céu. Essas outras igrejas aí, para elas chegarem no céu, elas vão ter que ficar igual a nós. Porque boa mesmo é a nossa igreja, boa mesmo é a nossa denominação. Na verdade, eu pensava isso mesmo. Eu era ignorante a esse respeito, porque não é bem assim. O Senhor só tem uma igreja na face da terra. O Senhor só tem um povo. Então nós conhecemos todas as denominações, nós respeitamos todas as denominações, nós respeitamos todos os tipos de cultura, todos os tipos de liturgia. Nós respeitamos todos os irmãos. A gente respeita os irmãos que pregam assim. Você sabia que tem igreja que os irmãos pregam assim, o púlpito aqui é tudo muito organizadinho, tá? A liturgia, a homilia do culto, né? O prelúdio do culto, o pós-lúdio. Você sabia que tem igreja que é assim? Tem os irmãos aqui que conhecem do que eu estou falando, do prelúdio, do pós-lúdio. Então assim, é tudo muito organizado, tá? E tem outras igrejas que creem em coisas assim, bem diferentes de nós. Nós somos meio assim, como eu poderia dizer, nós somos meio barulhentos, nós somos meio estranhos, nós somos meio às vezes assim, meio bagunceiros, nós somos meio desorganizados às vezes, mas quer saber de uma coisa? Eu amo essa igreja, eu amo o movimento pentecostal, eu amo estar no meio de um povo que tem liberdade, e de vez em quando o irmão pula aqui, levanta e começa a gritar, começa a falar, o outro começa a rodar ali, o outro tem sempre um trenzinho para fazer, o outro se levanta e começa a falar em língua estranha. Tem um que fala em língua estranha mais alto que o outro, e no meio do culto às vezes alguém para entregar uma profecia. Mas sabe de uma coisa? Nós vivemos um derramar sobrenatural e vivemos a plenitude dos dons espirituais no meio da igreja. Quantos pentecostais tem aqui? Levante a sua mão. Oh, aleluia! Você tem liberdade, amados. Eu gosto de estar aqui. De vez em quando tem irmão lá atrás que ele adora ficar gritando lá. Ele manda a gente cantar, manda a gente glorificar. E a gente fala, glorifica aí, irmão! Mão endobrando. Saudade. Meu coração ferve. Levantava ali, ó, no meio do culto. Pregador pregando, ele levantava com o terninho branco dele. E ele falava sem nenhum pudor, o meu coração ferve com palavras boas. E sentava de novo. Que coisa boa, mano. Que coisa maravilhosa. Nós temos liberdade. Onde o Espírito está, aí há liberdade. De vez em quando tem os irmãos que ficam olhando para a gente, né? Você faz um movimento diferente, aí o irmão já olha para o lado assim, eu já estou meio descolado com isso. Eu falo, me deixa, irmão, me deixa, olha para o outro lado, me deixa quieto aqui, deixa eu cultuar. Amém, amados? Deixa eu fazer o meu aqui. Tem gente que às vezes quer se preocupar com a nossa forma de adorar a Deus, mas quer saber de uma coisa? Você está num lugar onde há liberdade. Liberdade. Você pode ficar quietinho, você pode levantar,
você pode pular, você pode aplaudir, você pode gritar, você pode dar glória a Deus, você pode rodar, você pode fazer o que quiser. Se for no Espírito, está valendo, porque nós somos cheios do Espírito Santo. O mesmo Espírito que Deus deu para Bezalel. Quantos são gratos a Ele por isso? Dê um aplauso para o Senhor, Ele merece. O terceiro presente que Deus nos deu é o presente de ter um ministério. Pastor Guto falou isso aqui. Desejo é viver o ministério que Deus nos deu. Pastor Guto é um dos exemplos da nossa igreja, de um crente meio doidinho assim, né? Tem uns crentes aqui que são meio anormais. Pastor Guto é um deles. Gente que tem paixão pelo Senhor. E como é bom estar junto com gente que é apaixonado, sabe? Que é alguém dedicado no reino, apaixonado pelo Senhor, pelas coisas de Deus. Cada um tem um ministério diferente. Cada um recebeu um chamado. E Deus tem liberado através do Senhor Jesus ministérios para nós. Ele tem nos agraciado e cada um aqui recebeu um ministério diferente para exercer no reino de Deus. Você tem um chamado de Deus. Eu queria que você profetizasse para a vida desse irmão aí, chamasse a atenção dele e lembrasse a ele, você tem um ministério, você tem um chamado de Deus. Fala para ele aí, irmãos, lembra ele disso. Se você não conhece, profetiza sobre a vida dele. Diga, você tem um chamado de Deus. Eu posso não saber qual é, mas você já sabe. Se não sabe, deve saber. Porque Bezalel era um artista. Até então, Bezalel não sabia para que de verdade ele era tão hábil. Mas naquele dia, Deus disse para Moisés: chama o Bezalel e fala para ele que eu tenho uma obra para ele fazer. Eu vim aqui hoje para te falar que Deus mandou eu te lembrar que ele tem uma obra para você fazer. Hoje essa casa está cheia, mas ela pode, e eu creio que ela vai encher muito mais. Porque você tem uma obra para fazer. Você tem uma obra para fazer. E se todos nós entendermos os presentes de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, para as nossas vidas, nós faremos coisas extraordinárias para o Senhor. E quando eu leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 4, fique de pé e nós vamos terminar cantando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Esse texto é lindo na NTLH, porque ele repete Êxodo 31. Você precisa aprender esse texto. Versículo 4 diz: existem tipos diferentes de dons, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Você crê nisso, hein, amado? Leia comigo, 1, 2 e... Leu 5. 6. Isso aqui é Êxodo 31, 1, 2 e 3. Deus nos deu habilidades diferentes para fazer trabalhos diferentes. Nós somos diferentes. Isso é lindo. Somos diferentes. Nenhum de nós é igual ao outro. Somos diferentes. Foi Deus que nos fez assim. Tem gente aqui que é tranquila, quietinha. Tem gente que é muito agitado, mas Deus nos fez assim. Nós somos diferentes. E Ele nos deu habilidades diferentes. O Espírito Santo nos deu dons diferentes.
Porque o mesmo texto de Paulo diz que ele dá para cada um dom como ele quer e para o que ele entende que é aplicável, que é útil. E o mesmo texto diz para nós que o Senhor Jesus chamou cada um de nós para uma obra específica. Eu quero orar, mas eu quero orar por toda a igreja, com toda a igreja, fazer uma oração profética nessa noite. Queria muito que você desse a mão a esse irmão que está do teu lado, se você pode fazê-lo. Que você fechasse esse corredor. Isso, fecha esse corredor. Vem cá, irmã Marta. Vem cá. Chamei de irmã Marta, achei até estranho. Eu preciso que você entenda isso. Nós não somos iguais. Eu tenho habilidades e ela tem habilidades. Foi Deus que fez isso. Nós não somos iguais. Às vezes a gente tem muita dificuldade de entender isso. Porque o nosso desejo é que todo mundo seja igual a nós, né? Nosso desejo é que todo mundo pense igual a nós. Que todo mundo compre todas as nossas ideias. Nós somos diferentes. Somos diferentes. Mas quer saber? Nós somos irmãos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Tudo bem que ser irmão de quem está do seu lado é muito mais fácil. A gente só senta dos que a gente gosta mais. A gente senta perto de quem a gente gosta mais. Mas todos nós somos irmãos. Todos nós. Aquela galera que está lá no final. Tiago hoje está lá na última fileira. Nós somos irmãos. Tiago é diferente de mim. Mas nós somos irmãos. Deus me deu habilidade para ele, para você, para você, para você. Para cada um de nós, Deus deu habilidade. Tudo que Ele espera de você é que você ponha em prática. É que você trabalhe com essas habilidades. Você entende isso? Deus derramou sobre você o Espírito Santo. E Ele te encheu de dons espirituais. Para que você tenha o revestimento do Espírito para exercitar o teu trabalho. E o Senhor Jesus te deu uma missão. Ele te deu uma tarefa. Ele te deu um ministério. E tudo que Ele espera é que você ponha em prática aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Quero orar com você. Pai querido, nós somos a tua igreja, Pai. Somos o teu povo, Senhor. Hoje nós nos reunimos depois de 29 anos nesse lugar para te dizer muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado por esse irmão, por essa irmã. Obrigado por tantos que já passaram por aqui. Obrigado por esses que chegaram. Obrigado, Senhor, porque nós continuamos aqui. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos deu habilidades. O Senhor nos deu inteligência. Nos deu competência. O Senhor nos deu o Espírito Santo. O Senhor nos deu uma tarefa, Senhor. O Senhor nos incumbiu de uma tarefa. E nós somos gratos por isso. E como igreja, nós respondemos ao teu chamado. E te dizemos, Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos cumprir a tua obra, Senhor, nesse lugar. Nós queremos fazer dessa casa uma casa grande. Nós queremos, meu Deus, fazer desse lugar um lugar para o louvor do teu nome. Nós desejamos que o Senhor salve muitas pessoas nesse lugar. Que o Senhor traga todos aqueles que o Senhor quer trazer. Oh, Pai querido, nós desejamos que o Senhor nos faça crescer, Pai. Que o Senhor nos faça crescer, meu Deus. Que o Senhor nos faça crescer, Pai. Que o Senhor nos faça crescer em maturidade, em número. Pai querido, e que a tua prosperidade seja notória nesse lugar. Que a tua bênção, Senhor, que a tua prosperidade seja uma realidade nessa casa. Por isso nós abençoamos cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, que essa casa será abençoada cada vez mais, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Diga amém.
Diga para esse irmão mais uma vez, parabéns. Você lembra do texto que está nessa faixa? Você lembra do texto que está nessa faixa? Diga assim, Ievade, amplia o lugar da tua tenda e firma bem as tuas estacas. Vamos juntos, 1, 2 e Ievade, amplia o lugar da tua tenda e firma bem as tuas estacas.